A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herbert, só vou ministrar agora a lição número 6, a lição que traz como título A Condição dos Gentios sem Deus. Bem, nós estamos estudando Efésios, sempre estou lembrando isso aqui, estamos estudando aí a revista da CPAD, o segundo trimestre do ano 2020, e nesta revista estamos comentando cada capítulo e versículo de Efésios. Então estamos passando aí por toda essa carta maravilhosa e nesta aula nós vamos falar sobre a questão dos gentios. Para quem não sabe, gentios são aquelas pessoas que não são judeus, que no caso seria dois tipos de povos, os judeus e os gentios. Então, neste caso, nós aqui somos considerados gentios. E aí nós vamos estudar sobre essa questão dos gentios dentro da Bíblia, se referindo bastante ao Antigo Testamento, como que funcionava no Antigo Testamento, onde os judeus estavam dentro do contexto da aliança e quem não era judeu, ou seja, os gentios, estavam fora da aliança. Essa era a condição dos gentios. No entanto, Deus já tinha desde o início planejado para que o evangelho alcançasse toda a humanidade e não ficasse restrito apenas aos judeus. A ideia aqui desta lição é justamente explicar esta situação, esta condição dos gentios e mostrar que hoje, tanto faz ser gentio ou judeu, a salvação está vinculada a Cristo. Qualquer um que quiser ser salvo tem que crer em Jesus como Salvador, certo? Só um resumo básico do que nós vamos estudar nesta aula. Esta aula será com um slide em PowerPoint, onde eu vou passando cada tópico e subtópico aqui, e você que é professor do EBD e quer usar esse slide na sua igreja, você pode entrar no site do EBD em Foco, ebdemfoco.com, e baixar o slide, adquirir o slide lá. Nós temos vários conteúdos, este conteúdo é postado em vídeo e em áudio, nós temos também PDF e alguns comentários extras, comentário da leitura bíblica em classe em PDF, né, comentário de Efésios em PDF. Então a gente tem alguns conteúdos a mais para você que é professor do EBD e quer aí se capacitar para ministrar uma aula de excelência. Então acesse ebdemfoco.com. Eu também gravo um vídeo extra que eu chamo de vídeo de destaque. Toda semana eu faço um vídeo onde eu fico me filmando sem o slide e vou direto aos tópicos mais complicados. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa assim que você quer que se aprofunde um pouco mais nesta lição, você pode mandar uma mensagem no meu WhatsApp, 98409-2869, esse é o WhatsApp do EBD em Foco, exclusivamente para tratar do EBD em Foco. Então você pode mandar a hora que você quiser, no dia que você quiser, qualquer coisa que você quiser falar sobre a lição, então pode mandar lá, e aí você pode enviar a sua dúvida, ou explicando, pedindo o tópico que você quer que explore um pouco mais. Ou você pode deixar na descrição do vídeo, aí nos comentários do vídeo, na verdade, os comentários no YouTube ou dentro do site do EBD em Foco, falando, olha, explica mais sobre tal tópico que eu quero aprender mais sobre esse ponto. Então, pode falar mais de um tópico se você quiser. Fique à vontade. Então, é isso para que nós possamos fazer um vídeo aí de qualidade, complementando aí esta aula. Continuando, o texto áureo da lição diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Efésios 2:11. Verdade prática. Outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. A gente fala muito dessa questão de Abraão, a promessa que Deus fez a Abraão, que Abraão é o pai da fé, mas muita gente não consegue compreender a dimensão dessa questão da fé, baseada na fé de Abraão, o que é ser da descendência de Abraão, o que é ser considerado filho de Abraão. Jesus falava com os judeus, e os judeus, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus explicou para eles, não, vocês não são filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês criam em mim. Então por quê? Porque filho de Abraão é aquele que crê. É pela fé, a ser filho de Abraão, no seguinte sentido, de pertencer à descendência e ser herdeiro das promessas, Jesus mostra que isso não tem uma relação simplesmente sanguínea de pertencer à descendência, mas de crer, de ter fé. Nesse caso aqui, a fé em Jesus.
Então essa é a fé que ele está falando. Então quem crê em mim já está pertencendo a esta herança que foi feita aí da promessa a Abraão. Então vamos lá, a leitura bíblica em classe se encontra em duas passagens, Efésios 2, 11 e 12 e Romanos 4, 12 a 14. Então essas duas passagens eu não vou ler aqui para ganhar tempo no vídeo, mas a gente vai ganhar tempo aqui, vai explicar elas dentro da lição. Então vamos direto para a nossa introdução. A introdução fala assim: na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação, que no caso estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. A igreja que leu esta carta tinha alguns judeus, claro, sempre tinha, os judeus estavam espalhados por aquela região ali do Império Romano. No entanto, a grande maioria da igreja que leu esta carta, ou das igrejas, melhor dizendo, que leram esta carta, pertenciam ali os crentes eram gentios, eram gregos, eram pessoas de outras nacionalidades, às vezes escravos de outros países que se convertiam, e eles eram gentios, estavam fora dessa questão da promessa feita a Israel, eram separados de Israel, alienados contra a promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. E Paulo começa a lembrar como que eles viviam. Então Paulo ele vai fazendo isso. Na aula anterior, Paulo ele fala dos crentes de forma geral, lembrando eles que antes eles viviam como mortos em delitos e pecados. E aí Paulo vai falar da situação do ímpio, né? Da pessoa que vivia sem Cristo. Agora ele vai entrar num detalhe específico, aqueles que estavam fora da promessa. Então Paulo aqui está sustentando que o evangelho não foi algo novo, algo que surgiu do nada. O evangelho ele já existia desde a fundação do mundo. Então no Antigo Testamento já tinha a promessa do Messias e tudo mais. E aí, só que os gentios não faziam parte desta promessa. Então eles não estavam naquele contexto do Antigo Testamento. É claro que Deus já tinha em mente, desde o início, de incluir os gentios. Mas antes, Deus tinha colocado apenas o povo ali que ele escolheu, que formou a nação de Israel. Então vamos lá, vamos entender isso melhor nesta aula. O tópico 1 fala assim: chamados incircuncisão. O conceito de circuncisão. A circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Então aqui vamos falar de forma aberta. Eu não quis colocar uma imagem muito explícita para ninguém se escandalizar. Quem sabe na próxima aula eu coloque. Mas pegar o pênis do homem, pega aquela pelezinha na frente, bem do pênis, e corta uma pelezinha pequenininha ali na frente. Então isso é chamado de circuncisão. Então quando a criança ela nascia ali no contexto judaico, né, era um israelita, um judeu, essa criança tinha que circuncidar para que ela fizesse parte do pacto que Deus fez com Abraão. Vamos entender melhor. Né? Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Então era um sinal externo. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá de ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Gênesis 17, 10. Então Deus chama Abraão, faz uma aliança com Abraão e o sinal externo desta aliança é a circuncisão, é cortar o prepúcio ali do pênis, no caso, o órgão sexual masculino. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Da sua geração, olha só, Gênesis 17, 12. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros que não forem descendentes de vocês. A circuncisão, ela acontecia com as crianças que nasciam ao 8º dia, e se alguém de fora resolvesse habitar entre os israelitas e ser considerado um israelita, fazer parte do povo de Deus, ele tinha que passar por um ritual, e na verdade vários rituais, e dentre esses rituais um deles era a circuncisão. Ele era circuncidado ainda
adulto mesmo, né? Então não foi circuncidado quando era criança, então agora como adulto você vai ter que fazer a circuncisão, porque isso é o sinal externo de que ele pertence ao povo de Deus. Então tudo isso acontecia. Alguém que era estrangeiro poderia sim entrar no meio dos israelitas e ser considerado um israelita, sim. Isso era chamado de prosélito, era o judeu prosélito, aquele judeu que se converteu, aquela pessoa que era um gentio e se converteu ao judaísmo e passou pelo ritual da circuncisão. Então isso era obrigatório. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso. Então era chamado assim, esse é um incircunciso. Se não me engano é assim que Davi se refere a Golias. Quem é esse incircunciso, né, que está falando contra o Deus de Israel? Então Davi, não exatamente nessas palavras que eu estou dizendo aqui, eu contextualizei, mas Davi se refere a Golias como um incircunciso, aquele que não pertence à nação de Israel, não é herdeiro das promessas. Então quem é ele? Tá? Então é nesse sentido, né, era excluído da aliança, não tinha parte da aliança com Deus. Então quem não era circuncidado não pertencia à aliança com Deus. A circuncisão tornou-se um sinal de que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Então era muito fácil reconhecer um judeu, bastava observar se ele era circuncidado ou não. Isso foi usado muito em períodos de perseguição contra os judeus, principalmente na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler ali, nazismo e tal, perseguindo os judeus. Então era muito fácil reconhecer um judeu, fácil entre aspas, né? Porque tinha que pegar ele e tirar a roupa dele. Mas isso acontecia. Tem um filme chamado O Físico, que conta a história de um rapaz que queria aprender medicina, e isso era na Arábia, né, nas regiões da Arábia lá e tal, os árabes não toleravam os cristãos de jeito nenhum. Então eles toleravam os judeus. E aí esse rapaz ele teve que se disfarçar de judeu para conseguir entrar na cidade e estudar medicina com os melhores médicos que existiam na época. Isso é a história do filme. Tá? Eu estou dando uma resumida aqui, né, sem spoiler, né? E aí ele consegue entrar lá, e aí o que ele faz? Ele vai lá e circuncisa, tem a circuncisão, e aí ele entra na cidade como judeu. E tem um episódio onde ele é julgado e ele fala que ele não é judeu. Não, eu não sou judeu. Tem um episódio lá que começa a perseguir os judeus. Aí ele fala assim, eu não sou judeu. Não, não é? Então vamos lá. E vai lá, tira a roupa dele na frente de todo mundo. Aí quando tira a roupa, fala, olha aí a prova que tu é, de fato, um judeu. Então isso era fácil identificar um judeu, porque ele tinha esse sinal externo. 1.2. O significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Então aqui tinha um significado, algo relacionado à religião judaica, que apontava justamente para a questão da santificação. Porque santificação, ser santo, é ser separado. Então o povo de Israel era um povo separado para Deus, para servir a Deus. Então a circuncisão diferenciava o israelita, né, do restante das outras nações, dos gentios, e aí falava assim, agora você é separado, você é santo. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, isso acontecia, os cultos aos deuses daquela época envolviam orgias e tudo mais, então tudo que não presta, e relacionado à questão sexual. E aí Deus exigia do povo essa questão da circuncisão e exigia santidade, né? Isso era uma referência à purificação. Então o povo de Israel ele era um povo puro, escolhido, separado e não se envolvia com aqueles cultos pagãos, ou pelo menos não deveriam se envolver, né? Porque houve épocas que eles se envolveram, mas eles não deveriam se envolver com cultos pagãos. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os circuncisos. Atos 11, 2, 3 diz o seguinte, assim quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam dizendo, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Assim que, só explicando aqui, né, assim que Jesus subiu aos céus, deixou os apóstolos para continuar a igreja e começou a surgir alguns problemas dentro da igreja, porque alguns crentes
crentes que acreditavam em Jesus como Salvador, mas que eram judeus, porque surgiu na Judéia, o evangelho surgiu na Judéia, então eles eram judeus, eles acreditavam que para crer em Jesus como Salvador, tinha que circuncidar primeiro, tinha que primeiro se converter ao judaísmo para depois acreditar em Jesus como Salvador. Então, tinha que ser judeu para depois ser cristão. Era meio que o cristianismo é uma continuação do judaísmo e você tem que seguir os mesmos rituais. Então, isso aqui, por isso que o texto vai dizer que eles eram do partido dos circuncisos. Neste caso, eles eram um grupo de pessoas que defendiam isso. E Pedro recebeu uma revelação divina de que não tinha mais isso, não tinha necessidade, não tinha mais diferença entre os judeus e gentios, todos agora são um em Cristo e tudo mais. Pedro recebe essa revelação, Pedro come com os incircuncisos e quando ele chega lá em Jerusalém o povo fica revoltado. Mas como assim, Pedro? Tu comeu com os incircuncisos? Então Pedro vai explicar depois a revelação que ele teve de Deus e tudo mais, que os gentios também fazem parte da nova aliança. Então aqui eu recomendo você dar uma lida em Atos 10, 11, até Atos 15, para você entender bem esse contexto. Mas que fique bem claro aqui que isso era muito radical, eles eram muito radicais com relação a isso. Então quem era um incircunciso não pertencia à aliança e não tinha nada, não tinha que conversar com ele. Quem sabe conversar, negócio e tudo mais, mas ter amizade, e o camarada ir na casa do outro, comer, enfim, não era bem assim, não existia um vínculo muito próximo. Então se fosse algo muito relacionado a negócios, mas algo muito próximo não podia existir. 1.3. A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Então Paulo ele deixa isso bem claro, que a circuncisão ela perdeu seu valor. Isso agora, na nova aliança, simplesmente um sinal físico feito por mãos humanas que não tem mais nenhum valor. Isso tinha um valor na antiga aliança. Na nova aliança, não tem mais valor. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas que foi feita, aí o versículo de Romanos 2:29, no interior, aqui, do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Olha só, a verdadeira circuncisão está relacionado a uma mudança de vida, a uma transformação. Paulo vai mostrar isso. Na antiga aliança, Deus já falava isso. Deus já se referia muitas vezes ao povo como tendo um coração incircunciso. Falava nesse seguinte sentido, de que a circuncisão estava relacionada também ao coração, a uma questão da fé, da obediência. No entanto, o sinal físico continuava existindo. Na nova aliança, este sinal físico perdeu seu valor, não tem mais necessidade de existir. Por esse motivo, Paulo vai reforçar que a verdadeira mudança de vida que Deus quer ver acontece no nosso coração e não uma mudança física feita por mãos humanas. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas 6,15. Então Paulo luta muito contra esses judaizantes, esses crentes que defendiam a circuncisão, que defendiam a guarda da lei, que defendiam a guarda do sábado, das festas judaicas, eles defendiam tudo isso. E Paulo vai mostrar que tudo isso já se cumpriu em Cristo, que já passou, é a antiga aliança. Se você quer viver de acordo com a antiga aliança, então você caiu da fé. É isso que ele vai falar em Gálatas. Ele começa lá em Gálatas justamente isso, falando nesse sentido. Se você quer viver segundo os rituais da antiga aliança, você já perdeu por completo aquilo que você recebeu. Você caiu da fé, você não crê mais em Jesus como Salvador. Jesus não tem efeito nenhum na tua vida. Então a antiga aliança já passou. E aí Paulo mostra que agora Deus quer um coração puro, um coração que reflete uma verdadeira santidade, uma verdadeira transformação. 1.4. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Gálatas 5, 2, 3. Paulo vai dizer assim, ouça bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Então o que eu já tinha falado anteriormente, o
O apóstolo Paulo lutando, batalhando contra esses judaizantes que defendiam a circuncisão. E aí Paulo vai dizer, se você quer circuncidar, o que vale Cristo para você? Não vale nada. Tá? Você quer retornar à antiga aliança. Dessa forma, vai guardar a lei, meu amigo. Vai guardar a lei para você ser salvo por ela. Se você conseguir, você vai ser salvo. Mas acontece o seguinte, que ninguém consegue. Ninguém guarda a lei. Tá? Então ninguém vai conseguir cumprir toda a lei. Paulo está sendo irônico aqui. Tá? Paulo está sendo irônico. Está mostrando aqui que não existe salvação pela lei. Não é o propósito da lei salvar. E quem quer circuncidar tem que crer nesse propósito e acaba se perdendo, porque a lei não vai salvar. E primeiro, porque ele não vai, em primeiro lugar, né, não é o propósito da lei salvar. Em segundo lugar, alguém vai conseguir guardar a lei por completo. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Então, teve que reunir os apóstolos e decidir: a gente tem que ser judeu ou não? A gente tem que passar pelo judaísmo primeiro para depois acreditar em Jesus como Salvador? Ou a gente pode ir direto? Um gentio pode entrar direto aí para a salvação crendo em Jesus? E aí Atos 15, versículos 5 e 6 vai dizer o seguinte: então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Aqui são crentes, viu? Crentes que estão falando. Crentes salvos em Jesus Cristo, mas que eram judeus e estavam exigindo isso. Os apóstolos, continuando o versículo, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Então foi um pedido dos crentes que defendiam, eram aqueles fariseus legalistas que se converteram e continuaram no legalismo, continuaram na prática da guarda da lei, pelo menos na tentativa, né? Acreditando que tinham que circuncidar e tudo mais, ou seja, não se converteram de verdade. E começaram a trazer divisão aí dentro da igreja. Então os apóstolos reuniram e aí eles falaram o seguinte: a deliberação dos apóstolos sobre o assunto sob orientação do Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Atos 15, 28 e 29. Então essa decisão talvez não agradou todo mundo. Tá? O pessoal do partido dos judaizantes estava esperando os discípulos decidirem lá que tinha que circuncidar, que tinha que guardar a lei, mas eles, baseado na experiência que eles tinham vivido, Pedro, por exemplo, baseado na experiência que lá com Cornélio, que Cornélio não sendo judeu, né, mas um gentio, juntamente com todos que estavam ali com ele, foram cheios do Espírito Santo. Enfim, Pedro viu o evangelho chegando aos gentios e sem precisar eles se converterem ao judaísmo, eles já estavam vivendo uma vida diferenciada, baseado em tudo que eles viveram com Jesus, baseado no que eles interpretaram do Antigo Testamento. Eles compreenderam, e é claro, né, o Espírito Santo iluminou eles. Eles compreenderam que não tinha necessidade nenhuma da pessoa ser primeiro judeu para depois se converter. E aí eles trouxeram algumas ressalvas no seguinte sentido: de comida sacrificada a ídolos, a imoralidade sexual, a questão de carne de animal sufocado, né, carne sufocada, a questão do sangue. Então Paulo não, né, os apóstolos aqui de forma geral, eles chegaram a essa conclusão. Então, para deixar aí bem claro, vocês não precisam se tornar judeus. Tem algumas coisas na antiga aliança, aí tem os princípios. Os princípios da antiga aliança continuam válidos, tá? Tem muitos princípios válidos, mas não a seguir as festas judaicas, o guardar o sábado, circuncidar, ter todo aquele passo a passo da religião judaica para ser um cristão. Isso aí não precisa mais. Passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, não confiamos na carne. Então Paulo está colocando aqui justamente isso. Nós somos a circuncisão, nós servimos a Deus e não tem nada aqui de nos gloriar na carne, como no seguinte sentido, que quem estava circuncidando estava se gloriando na carne, em um sinal externo. E aí, né, fica claro que o sinal é interno e reflete numa vida de santidade. Vamos para o tópico 2. Talvez eu me alonguei um pouco no tópico 1,
porque realmente precisava contextualizar, e é também um tópico um pouco grande. Mas agora vai ficar mais tranquilo, né? O tópico 2 e o 3 é mais tranquilo. O tópico 2 diz o seguinte: estranhos ao concerto da promessa. Uma vida sem Cristo, 2.1. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que, naquele tempo, ou seja, antes de vocês se converterem, antes, né, na antiga aliança, isso é, antes da regeneração, eles viviam presos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Tá? Estavam sem Cristo. Então, antes de vocês se converterem, vocês viviam no meio dos pagãos e não tinham Cristo. Vocês estavam abandonados, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Então, por mais que você seja religioso, isso não faz de você um salvo, porque a salvação é em Cristo, não baseado na sua religião. Jesus, conversando com a mulher samaritana, ele fala: vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. João 4:22. Então Jesus explicando para a mulher samaritana que a promessa da salvação, no caso, ali está vinculado ao judaísmo, as promessas da antiga aliança do judaísmo, e essa promessa se cumpre em Cristo. Claro que depois Jesus vai explicar para ela ali da água da vida e tudo mais. Jesus vai, né, deixar bem claro que ele é esta promessa e essa promessa já foi cumprida. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes à promessa acerca dele e de sua obra. Então os gentios, né, ou os crentes antes de se converterem, viviam numa situação onde eram totalmente indiferentes, não fazia diferença nenhuma para a vida deles a questão de Cristo. Eles não tinham esse conhecimento desta promessa e nem da obra de Cristo. 2.2, separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, Paulo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Então, o versículo 12, a gente vai estudar ele de forma detalhada agora mais adiante. Então, assim, o que os gentios, como que eles viviam? Primeiro, estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido. Então eles não tinham sido escolhidos por Deus e não realizavam os rituais que envolviam ali os símbolos externos. Além da circuncisão, tinha um sacrifício e tudo mais, tinha todo um sistema ritualístico ali da antiga aliança. Consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. O povo de Israel, Romanos 9:4, o povo de Israel, deles é a adoção dos filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Então Paulo, quando começa a falar para os judeus ali na sua carta aos Romanos, ele começa a falar realmente que, apesar de que, no final das contas, todo mundo precisa de Cristo, os judeus estavam meio que privilegiados. Eles tinham muitos privilégios em serem judeus. Deles veio a adoção, deles veio a glória divina, a aliança, a concessão da lei. Tudo veio por meio deles. A gente não pode também descartar por completo o judaísmo e falar assim, o judaísmo não tem mais nenhum valor. Não, teve o seu papel, mas o seu papel se cumpriu. A gente tem que entender o seguinte, que o judaísmo foi onde Deus começou a agir, no caso Deus escolheu Abraão, fez ali a promessa, fundou a nação, aí realizou tudo ali por meio do judaísmo. A gente tem que entender que teve o seu valor e cumpriu o seu papel. Então, no caso, ser judeu teve aí muitas vantagens, muitos privilégios em relação aos gentios. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios. Isso foi realmente algo que aconteceu. No seu poder aí, não sabemos o motivo, Deus não tinha se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e sua descendência. Dessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. Então, aí o que a gente vai entender é o seguinte, que quando Deus chama Abraão, Deus forma uma nação, Deus estava já com um propósito de abençoar todas as nações. Então, Deus fala assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, chama Abraão, fala que em Abraão todas as famílias seriam abençoadas.
O povo de Israel é formado através de Abraão. Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó tem seus 12 filhos, e aí forma as 12 tribos de Israel, enfim. Eles vão formar a nação de Israel, a nação da promessa, e aí acontece o seguinte: o povo começa a ter um certo exclusivismo. Apesar de que Deus já tinha em mente abençoar todas as nações da terra, os israelitas começaram a achar assim: nós somos exclusivos, e esqueceram as outras nações. É claro que a promessa de Deus se cumpre em Cristo, mas desde o Antigo Testamento, Deus já tinha a intenção. E o povo de Israel é que não entendeu da forma correta, mas eles deveriam ser um pouco mais abertos e menos exclusivistas. É assim que Deus mostra muitas vezes, em muitas passagens do Antigo Testamento. Desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3, 29. Aqui é o seguinte: Jesus veio, cumpriu a promessa que Deus fez a Abraão, que todas as famílias seriam abençoadas. Agora, se você quiser fazer parte dessa promessa, se você quiser fazer parte da descendência de Abraão, creiam em Jesus como Salvador. Acreditem que Jesus morreu na cruz do Calvário, que Ele ressuscitou, está nos céus. Deposite a confiança da salvação de vocês nele, porque aí, por meio da fé, aí sim, vocês vão pertencer a essa descendência de Abraão. Então fica bem claro agora que não necessariamente tem que se tornar um judeu para ser da descendência de Abraão, mas é por meio da fé em Cristo. Aí sim passa a ser herdeiro da promessa. 2.3. Alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Nós lhe anunciamos, Atos 13:32, nós lhe anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados. Então Paulo, quando está pregando aos gentios, ele começa a se referir também à questão dos judeus. O que nós estamos pregando para vocês são as boas notícias, boas novas, o evangelho que já foi anunciado aos antepassados, aos nossos antepassados. Isso não é algo novo, isso já existia. Mas esses pactos que Deus tinha realizado na antiga aliança, eles estavam ocultos para os gentios. Os gentios não tinham conhecimento desses pactos. E aí é onde entra a pregação do evangelho e Paulo anuncia. Quais são esses pactos do Antigo Testamento? Tem o pacto abraâmico, onde Deus chama Abraão e faz a promessa e começa com a circuncisão ali também e tal, um sinal físico deste pacto. Tem o pacto mosaico, né? No caso, Deus chama Moisés e ali escolhe Moisés, e Moisés é o libertador da nação de Israel, entrega a lei para Moisés. E temos também o pacto davídico. Então aqui também Deus faz promessas a Davi. A gente até sabe que Jesus é chamado de filho de Davi, está falando de um reinado que não vai deixar de existir. Então Jesus, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, tá? Então a gente tem tudo isso, tem os pactos do Antigo Testamento. E aí, isso aqui estava oculto aos gentios, mas os judeus tinham um pleno conhecimento. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Todos eles estavam vinculados à questão de que um dia viria o Messias. Todos esses pactos estavam relacionados à promessa do libertador do Messias, que é Jesus Cristo. Então tudo isso se cumpriu em Cristo. Os gentios não tinham noção desses pactos e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. Agora, em Cristo, nós já conhecemos tudo que Deus prometeu. Em Cristo, nós já participamos das bênçãos de Deus. E muita gente hoje tem uma coisa muito forte com o judaísmo e tal, e veste aquela roupa dos judeus e toca, acho que é shofar, né? Aquele chifre lá que eles tocam, e começam a praticar rituais voltados para o judaísmo. Não tem necessidade disso. Não tem necessidade disso. Deus não vai se agradar de você a mais por causa disso, ou menos porque você não faz isso. Não tem necessidade nenhuma.
tá? Em Cristo nós já temos toda a revelação e ponto final. Tá? Para falar assim, eu sou um gentio, eu não tinha conhecimento das promessas de Deus, mas agora que eu tenho acesso a esse conhecimento, eu posso me tornar um judeu para me agradar mais a Deus. Não existe isso. Você quer agradar a Deus, confie em Jesus como único e suficiente Salvador. De alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Pronto, acabou. Né? Mais uma vez, Gálatas 3:29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então nós não temos nada que ficar recorrendo a rituais judaicos como se isso fosse obrigatório para o cristianismo. Está bem claro que isso não é obrigatório para o cristianismo. Você quer pertencer à descendência de Abraão, creia em Jesus como Salvador e já está tudo consumado. Tópico 3. Sem esperança e sem Deus. Desprovidos de esperança. 3.1. O versículo 12, né, como a gente já leu anteriormente, vou ler de novo para reforçar, né? Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança. A gente quer enfatizar aqui a palavra esperança. E sem Deus no mundo. Mais na frente a gente fala dessa parte sem Deus no mundo. Então, o versículo 12 de Efésios capítulo 2. A palavra esperança traz a ideia de confiança e nas Escrituras o seu principal uso está ligado às confianças das promessas divinas. Espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Salmo 130, versículo 5. Aqui a gente entende o seguinte, esperança não é aquela esperança de algo que pode ou não acontecer. Esperança é algo que vai acontecer. É a certeza da promessa. Então, a esperança na Bíblia tem esse vínculo relacionado à certeza. E os gentios estavam o quê? Sem essa certeza, sem essa esperança. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo. Atos 17:32. Quando ouviram sobre ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Alguns filósofos gregos, não eram todos, difundiam a ideia lá e as pessoas acreditavam de que toda a vida se resumia aqui na Terra. Não tinha vida após a morte, não tinha ressurreição, tudo isso era um absurdo. Até mesmo porque, segundo o pensamento dos gregos, muitos deles acreditavam que o corpo em si é mau, a matéria é má. Então, ressuscitar para quê? Quando eu morro, eu me liberto dessa matéria má. Alguns pensavam assim, que depois que morriam, a alma era liberta da matéria má. Outros pensavam que depois que morriam, acabava tudo e não tinha mais nada. Tá? Mas de todo jeito, ressurreição para eles não fazia o menor sentido. Embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa. Até mesmo quando Deus revela tudo e apresenta que agora todo mundo pode entrar na promessa através de Cristo, ser herdeiro da promessa através de Cristo, melhor dizendo, quando o evangelho era apresentado, muitos gentios simplesmente recusavam, como que acontece hoje. Quando a gente prega o evangelho, a gente apresenta o evangelho e muita gente recusa o evangelho, não quer crer no evangelho. Então ignoram por completo esta promessa. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas e padecem até hoje. As pessoas vivem com medo, vivem com incerteza, vivem apavoradas. Por quê? Porque não tem esperança, não tem em que crer, não tem nada para crer, não tem nada para se assegurar. Então vivem desprovidos, vivem com medo, vivem com incerteza. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. No final das contas, a situação que vocês se encontram é porque vocês não têm Deus na vida. Sem Deus no mundo. 3.2, a outra parte do versículo, né? Sem Deus. Essa parte aqui, a expressão sem Deus, não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Não é bem isso, que muito pelo contrário, eles eram
politeístas idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Então eles tinham ali a crença em vários deuses, Apolo, Hades, Afrodite, enfim, Zeus. Tinham vários deuses que eles acreditavam e criam e adoravam e prestavam cultos. Enfim, eles tinham uma adoração a vários deuses. Então eles não eram ateus, eles acreditavam nos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia de ser revelado a Israel. No seguinte sentido, de que Deus se revela a Israel no Antigo Testamento, tem uma revelação, e aí depois do Novo Testamento entra Cristo, revelação plena de Deus, Deus encarnado, também revelado ali à nação de Israel, e que os gentios estavam fora disso aí, estavam fora por completo, mas agora foi revelado a eles. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Viviam adorando vários deuses, tinham várias estátuas, enfim, vários ídolos que eles adoravam, mas que simplesmente mantinham eles ali, assim, na escravidão do pecado, somente para escravizá-los cada vez mais. Tratava-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, 3. Então aqui, nesta lição, a gente não vai abordar de forma detalhada a questão da mudança de vida, da transformação que eles sofreram por meio de Cristo, Ou seja, a transformação que veio por meio de Jesus Cristo, pela fé em Cristo. Essa transformação, ela vai ser estudada, a gente vai estudar na próxima lição. Próxima lição a gente vai falar mais desse sentido. Então, por enquanto, só mostrando aqui que essa questão da aliança antiga que Deus fez com o povo de Israel, prometendo o Messias, se cumpriu em Cristo. Os gentios estavam fora, não pertenciam a essa promessa, não tinham conhecimento, estavam sem esperança, sem Deus, mas que Deus depois revela Cristo, onde vai colocar ali judeus e gentios dentro do mesmo pacote. Agora é o seguinte, quem quiser ser salvo é por meio da fé em Cristo Jesus. Eu sempre defendo a ideia de que na antiga aliança a salvação também era por meio da fé em Cristo Jesus. Então, na antiga aliança eles criam no Cristo que um dia viria. Na nova aliança, creem no Cristo que já veio. Então, um judeu hoje, se quiser ser salvo, ele tem que crer em Jesus. Ele tem que crer no Cristo que veio. Porque se o judeu hoje continua crendo no Cristo que vai vir, ele não é salvo, porque Jesus já veio. Então ele tem que crer no Cristo que já veio. E o gentio que quer ser salvo tem que crer no Cristo que já veio, que foi revelado a ele. Amém? Chegamos na nossa conclusão, que diz o seguinte: no outro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluindo-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Amém? Então nós chegamos aqui no final da nossa conclusão entendendo o seguinte, que apesar de nós não pertencermos à nação de Israel, o Evangelho chegou até nós. Não precisamos mais circuncidar, não precisamos de um sinal externo. Nós temos um sinal interno, é o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós temos Deus dentro de nós. Então, em Cristo nós alcançamos a salvação, tanto gentios quanto judeus. Amém? Se você chegou até aqui, muito obrigado por me acompanhar. Espero que você tenha compreendido a lição. Temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide aí na sua igreja. E qualquer coisa, você deixa o seu comentário aí na descrição do vídeo. Eu faço de tudo para responder os comentários. Nem sempre eu consigo, mas quando eu consigo responder, eu deixo aí a minha resposta para você. E espero que você possa aí estudar, aprimorar mais o seu conhecimento sobre esse tema e ministrar uma aula de excelência. A paz do Senhor, até a próxima aula.